Vida discipular, porque toda vida tem um propósito. De segunda a sexta, no canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho, a partir das 20h30 às 21h. Olá pessoal, graça e paz. Sou o pastor Eliseu Rocha, pastor da Segunda Igreja Batista em Gramacho. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, aqui falando sobre vida com propósito. Toda vida tem um propósito. E estamos discutindo, durante a semana sobre a nossa motivação da nossa existência. Muitas pessoas desacreditadas, acreditando que não tem mais valor, que não tem mais significado para a vida, que a vida não faz sentido. E nós estamos discutindo aqui durante a semana vários temas, vários propósitos, falando sobre a importância que nós temos na vida cristã e principalmente com os princípios da palavra de Deus. Eu quero convidar você a acompanhar conosco nesses pequenos poucos minutos aqui que nós vamos falar sobre mais um tema, mas antes disso, eu quero pedir a você que você coloque o dedo aí no joinha, compartilhe essa live para outros grupos, para que a nossa audiência aumente cada vez mais. Eu tenho observado que muitas pessoas passam depois, provavelmente nesse horário ocupadas, com alguma atividade, mas mais tarde o número aumenta bastante de participantes. Mas não importa, o que importa é que você aprenda, que você entenda os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu quero comunicar também que domingo nós estaremos na igreja, temos culto pela manhã e à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e temos também, não podemos esquecer, a ceia do Senhor. É a primeira ceia de 2021 e seria importante você estar conosco, nesse tempo que estamos vivendo de distanciamento social. A igreja está muito segura, as pessoas estão se cuidando, estão trabalhando dessa forma, e eu quero convidar você a estar conosco no próximo domingo, o qual teremos a ceia do Senhor. Tá ok, pessoal? Então o pessoal está chegando, nós já vamos começar aqui a nossa live, já temos aí 2 minutos de abertura e vamos então para o tema dessa noite. Tá aí, ó, o tema, Opa, deixa eu aqui organizar aqui. Tá aí o tema, olha aí, transformado pela verdade. Você não está aqui por acaso. Então, transformado pela verdade. O texto que nós vamos usar é o texto de Mateus e o texto de Atos, que diz o seguinte: as pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Mateus 4:4. Atos 20:32 diz o seguinte: agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês, para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisem nesta comunidade de santos e amigos. A verdade nos transforma. Então a transformação ela vem pela verdade. A verdade ela é a palavra de Deus. O crescimento espiritual ele é um processo, o qual nós aprendemos a palavra, entendemos a palavra, lemos a palavra, e essa palavra que para nós cristãos é a palavra de Deus, é a verdade, ela vai transformando o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir e o nosso comportamento na sociedade. A Bíblia vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, sabendo qual seja boa, perfeita e a vontade de Deus. Então, temos que pensar o seguinte: a verdade ela nos transforma. A Bíblia ela faz um processo de, ao ler, eu entender o sentido de Deus para a minha vida, eu então começo a viver conforme os seus ensinamentos, conforme o seu desejo. Então nós temos, por exemplo, a palavra de Deus ela é diferente de qualquer outra, ela é viva. Atos 7:38, Hebreus 4:12 e 1 Pedro 1:23. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. João 6:63, parte B. Então, quando nós observamos, a Bíblia ela produz vida em nós, e vida é esperança, é sentido de existência. Por isso que quando nós cristãos temos o dever de divulgar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, porque há muitas pessoas que estão exatamente desacreditadas, muitas pessoas estão tristes na vida, não sabem por que existem, não sabem por que estão aqui, e nesse sentido elas simplesmente perdem a alegria de viver, e por isso que muitos índices de suicídio têm existido, porque não conhecem a verdade, não conhecem os propósitos para a sua vida e não sabem exatamente qual é o sentido da sua existência. A Bíblia ela é um manual, mas ela também é a verdade para nós. A Bíblia ela é a própria palavra de Deus. Olha o que diz Jó. Jó disse: dei mais valor às palavras da tua boca do que o meu pão de cada dia. Jó 23:12. Então, para nós cristãos, temos que ter esse sentimento de que
estar na casa de Deus, ler a palavra de Deus, é uma forma de nos alimentarmos para produzir em nós vida. Infelizmente, hoje nós temos várias Bíblias, né? Várias capas, muita produção, muita distribuição, inclusive os Gideões fazem um excelente trabalho distribuindo Bíblias nos hotéis, né? em alojamentos, quartéis, escolas, para difundir a palavra de Deus. Mas infelizmente é o tempo que mais se produz Bíblia, é o tempo que mais se vende Bíblia, mas é o tempo que mais se lê. Nós vemos um total analfabetismo bíblico, né? As pessoas não conhecem a palavra de Deus e muitas vezes só se mantêm apenas no ouvir uma boa mensagem, ouvir uma música, mas não querem ler. E temos uma deficiência, o povo brasileiro lê muito pouco, né? Se dedica muito pouco à leitura, e isso também é uma deficiência perigosa para a nossa vida. Então nós temos que entender que nós fomos transformados pela verdade. Mas quais são as características que nós temos então que exercer em nossa vida para que possamos assim produzir em nós vida, produzir em nós verdade? Primeiro, temos que permanecer na palavra, né? Permanecer no sentido de se dedicar à palavra. Então, a Bíblia vai dizer em João 8,31, se vocês permanecerem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. João 8,31. A nossa vida cotidiana de correria, de trabalho, de escola, de faculdade, né, de atividade até religiosa, muitas vezes nos impede de nos dedicar principalmente à palavra de Deus. Permanecer na palavra, ela inclui algumas características importantes. Então, nós temos que entender aqui o que o texto diz. Se vocês permanecem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. Jesus nos motiva a estar conectado com a sua palavra. Então, como eu posso estar conectado com a palavra? Primeiro, você deve aceitar a sua autoridade, ok? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Há muitas pessoas criticando a Bíblia, criticando o texto, criticando mensagem, criticando história bíblica, mas para nós cristãos, a Bíblia ela é a palavra de Deus. A partir do momento que eu pego a Bíblia e leio, eu entendo que é a palavra de Deus para mim, eu já tenho uma outra perspectiva. Diferente, né, de simplesmente pegar um livro e ler. A Bíblia para nós ela é a palavra de Deus. Então ela precisa ter na nossa mente, no nosso entendimento. Se nós queremos permanecer na verdade e permanecer na palavra, eu devo aceitar a sua autoridade. Segundo, eu devo assimilar a sua verdade. Então, se eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus e eu sei que ela tem um recado de Deus para mim, eu preciso me dedicar a ela. Eu sempre oriento os novos convertidos que estão chegando a começar a ler pelo Novo Testamento. A história de Jesus, o que ele falou, o que ele ensinou. Aí vem a igreja primitiva, o livro de Atos, depois vem os apóstolos, as cartas de Paulo. Eu sempre oriento a ler o Novo Testamento. É claro que o Velho é sempre importante e bom é ler os dois, mas se você está começando na fé, precisa entender a mensagem das boas novas de salvação, eu oriento você a ler o Novo Testamento. Então eu devo não só aceitar a sua autoridade, mas eu tenho que assimilar aquilo que ele passa para mim. Então, como eu vou fazer isso? Primeiro, você deve aceitar a Bíblia sem reserva, ou seja, crer nela. Não adianta você ler uma coisa, ler a Bíblia como se fosse um livro de ficção. Isso não é possível. Você precisa se aprofundar nela e crer que ela é a palavra de Deus. Segundo, né, você precisa ler diariamente. Claro que muita gente diz que está ocupado, faculdade, mas pensa bem, quantos programas de televisão, filmes, novela, jornal você assiste? Se você tirar 15 minutos para se dedicar à sua Bíblia, pelo menos 15 minutos, você vai ler essa Bíblia um ano todo. Durante um ano você vai ler ela completa. E eu oriento sempre a ler pelo Novo Testamento. Então, nós temos que aceitar a sua autoridade, nós temos que simplesmente ler sem reservas, sem duvidar, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Terceiro, pesquisar ou estudar a Bíblia de uma forma prática. Então, estudar, entender. Por que Jesus falou isso? Hoje temos o computador, o celular, você faz uma consulta no Google, né? Chega rápido. Está lá o texto falando sobre o Monte Carmelo. Aí você não tem muita informação sobre o Monte Carmelo, vai lá no Google, Monte Carmelo, e vai te dizer pelo menos um basicão para você poder entender. Mar da Galileia, você vai lá no Google, o que é Mar da Galileia, onde fica, você vai ver o mapa, vai ver o tipo de peixe, a temperatura, a questão da natureza, você vai ver tudo isso. Uma forma de você crescer também no aprendizado. E a quarta orientação é a memorização.
Nós precisamos colocar em nossa mente a palavra de Deus. E como se faz isso? Escolha um versículo, comece a praticar, a ler várias vezes durante o dia, na semana, para que aquilo fique na sua mente. Há muita gente aí que grava música, né? Grava histórias, faz tanta coisa e às vezes não se preocupa em memorizar a palavra de Deus. A memória ela é como músculo. Quando a gente está começando a ficar fraco, ela traz a nosso entendimento a palavra de Deus. Então precisamos não apenas aceitar a sua autoridade, precisamos lê-la, precisamos ler sem nenhum questionamento. E agora nós precisamos ler com memorização, procurando colocar na mente e no coração a palavra de Deus. Isso é algo muito bom para a nossa vez. E por quinto, precisamos refletir, não apenas ler correndo ou decorar por decorar. Nós precisamos parar e meditar, entender o que Deus está falando ao meu coração com esse texto. E às vezes até você pegar um texto e ler ele durante o dia inteiro. Ler uma vez, ler duas, três, quatro, daqui a pouco parar, ler de novo e ficar pensando e fazer anotações, porque é uma forma de você meditar no texto, tirar dele o que ele está te ensinando, do que você está aprendendo. Então fica aqui as dicas, né, para o seu coração, para a sua vida. E final, você precisa colocar em prática. Meditar, gravar, refletir, conhecer a sua autoridade, aplicar a palavra, ler a Bíblia, mas o mais importante também é você colocar em prática. Não adianta sermos cristãos teóricos, de apenas estudarmos a Bíblia, de apenas lermos a Bíblia, de apenas decorarmos a Bíblia, mas na nossa vida não faz nenhum efeito. Transformados pela verdade, a Bíblia ela precisa entrar no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa forma de ser e mudar de dentro para fora. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Um propósito de transformação, um propósito de mudança. Então, que você seja não apenas ouvinte, mas também praticante da palavra de Deus. Ouvindo, lendo, meditando, entendendo a sua autoridade e colocando em prática tudo aquilo que ela nos ensina. E se nós fizermos assim, nós seremos transformados e seremos chamados seus discípulos, como o texto que nós lemos, e isso é muito impactante. Se vocês estiverem na minha palavra, verdadeiramente serão chamados meus discípulos. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos ajude a crescer na graça e no conhecimento, que você tenha um final de semana abençoado, um final de semana de paz, de graça, de poder, e que possamos caminhar nesse sentido, vivendo e aprendendo sobre a palavra de Deus. Deus te abençoe, coloque o seu pedido de oração, deixe aí de onde você é, de onde você vem, e nós estaremos todos os dias falando aqui sobre vida com propósito. Toda vida tem um propósito. E fica aqui registrado para a sua meditação. Você tem um propósito de ser transformado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe nessa caminhada. Segunda-feira eu estou de volta. Segunda-feira eu estou de volta trazendo novos estudos, novas reflexões para o seu crescimento e para o seu entendimento da palavra de Deus. Não esquece de colocar o dedo no joinha, compartilha esse vídeo e também se inscreve no nosso canal, porque é muito importante que você esteja aí com a gente nessa caminhada. Beleza, pessoal? Vamos orar então, falar com Deus e que Deus assim abençoe plenamente a sua vida. Pai querido, rendemos graças nesse dia pela tua presença, pela tua paz, que tu derrame sobre nós a tua graça, o teu poder. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e nos dê a tua direção. Abençoe cada vida que está nessa live, aqueles que irão passar mais tarde, que a tua presença, ó Deus, possa trazer a eles transformação, que eles possam entender como é bom, como é maravilhoso entender a tua palavra, que a tua vida, ó Deus, o teu Espírito esteja sobre nós, traga vida e esperança ao que está caído, desanimado, e que eles possam sentir o desejo de retornar para a casa do Pai. É o que eu oro, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que tenha uma noite de descanso. Segunda-feira eu estou de volta, final de semana abençoado. Lembrando que domingo estamos na casa do Senhor. Lembrando que domingo temos 10 horas da manhã uma palavra abençoada para a sua vida e à noite teremos a ceia. Deus abençoe a todos e eu volto na segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Valeu, pessoal, um abraço e fique então com a visão de 2021 para a nossa igreja. Deus abençoe a todos. Depois de uma grande tempestade, geralmente permanece a dor e o entendimento da necessidade de construir tudo novamente. As tempestades podem ser diversas em nossa vida,
como a doença, a perda do emprego, o luto, a falta de recursos para o sonho desejado e relacionamentos quebrados. 2020 não foi um ano fácil para ninguém. Observamos as igrejas paralisarem seus cultos e o índice de morte subir a cada dia. Nosso sorriso ficou por trás das máscaras no dia a dia. Precisamos recomeçar e escrever uma nova história. Precisamos construir nossa casa na rocha firme para suportar a tempestade, firme diante do vento contrário. Por isso, 2021 é o ano de construir uma nova história, novos sonhos, novas realizações, novos relacionamentos. Segunda Igreja Batista em Gramacho, uma igreja acolhedora, uma família para pertencer.